Pessoal, é eu de novo aí, passando aqui para conversar um pouco aqui com vocês. Contar, né, como é que é um pouco aí a vida desses professores aí do nosso Brasilzão. O que acontece? Para mim falar um pouco do professor, eu vou falar primeiro sobre o Hilme, que é um autor que eu fiz meu TCC, né, meu trabalho de conclusão do curso aí de filosofia. O que acontece? É um autor que eu gosto muito aí. E em um determinado momento eu vou voltar nele e preparar um curso aí para nós aí sobre a respeito dele. Só que eu preciso de tempo. Mas aí, para mim falar sobre a vida de professor, né, que estou aqui. O que acontece? O Hilme, é esse filósofo escocês aí, que contribuiu muito para o conhecimento da humanidade, né? Com o Tratado da Natureza Humana que ele escreveu, né? As investigações sobre a natureza humana que fala, né? O que ele acontece? Ele fala que sobre o conhecimento, né? Sobre a epistemologia, sobre a origem das nossas ideias, como é que o ser humano apreende através das associações de ideias, né? Ou seja, a gente aprende através das associações, ou seja, todo o conhecimento que eu tenho, que você tem, segundo o David Hume, ele vem através do que? Da nossa percepção, né? Dos nossos sentidos, né? De ouvir, de ver, né? A gente aprende primeiro ali com os nossos pais, né? Ouvindo eles, né? Depois a gente é educado, ou seja, todo conhecimento que temos ele vem da onde? Primeiro da percepção. Uma, porque se eu não tivesse uma audição, né? Uma boa audição, se eu fosse surdo na realidade ou cego, não teria como eu pegar e ler um livro, né? E aprender o que está ali, porque o livro é bem didático, ele ensina bem ali, né? Só que o que acontece? O conhecimento, né, ele surge da nossa percepção, né? Ele entra pela percepção e se transforma em ideias, né? Ou seja, num conjunto ali mental de ideias. Ou seja, as nossas ideias, elas são cópias das nossas percepções sensíveis. É isso que ele fala sobre o conhecimento, assim, de forma resumida aqui, né? Ou seja, se as nossas ideias são cópias da nossa percepção, né, sensível, o que acontece? A nossa sensibilidade, né, quando a gente está aprendendo aqui nesse momento agora aqui, que eu estou falando com vocês, né, interagindo, opa, foi mal aí, o celular vai cair bem na hora aqui da explicação, mas bora continuar. O que acontece? Por exemplo, em outro momento aí, vocês podem lembrar aí da minha conversa, por exemplo, né? O professor Célio estava falando lá sobre o David Hume ali, sobre que todo conhecimento que nós temos, ele vem através da percepção sensível e transforma num conjunto de ideias ali mentais, né? Ou seja, todo conhecimento, né? Todas as nossas ideias, o professor Célio estava falando que são cópias da nossa percepção sensível, ou seja, esse momento aqui agora, né, eu estou passando para vocês, ele é mais forte, ele é mais intenso, né, ou seja, você vai até conseguir entender de forma mais clara. Mas o que acontece? Depois, amanhã, depois, 3 dias depois, quando você for lembrar, você não vai conseguir lembrar de tudo, porque todas as nossas ideias são cópias das nossas percepções sensíveis, né, e como cópias, uma cópia ela não é original, né? Ou seja, ela é mais fraca, ela é mais apagada. Então, o que acontece? O conhecimento, o que eu quero dizer com isso? Que o conhecimento a gente tem sempre que estar retomando ele, né? Ou seja, a gente tem sempre que estar fortalecendo as nossas ideias, né? Com a percepção mais viva que está ali gravada, né? Porque, ou seja, o ser humano ele acaba esquecendo se a gente não estiver sempre em ação, sempre em atividade. É isso que o David Hume fala. E essa é a vida do professor, ele tem que estar sempre muito ativo, sempre agindo. Eu tenho 3 disciplinas, filosofia e sociologia. E como é que é a vida do professor, né? Ou seja, o professor ele tem que ler o conteúdo, ele tem que aprender, depois ele tem que preparar ali a aula, depois tem que preparar uma atividade, né? Muitas vezes, algumas questões objetivas ou discursivas para o aluno ali. E depois, né, ele tem que entregar para todos isso, né, esse conteúdo da aula, entregar as atividades, receber elas de volta, né,
e depois corrigir, ou seja, isso demora muito tempo, né? Ou seja, você gasta muito tempo, né, com a leitura, com a construção do conteúdo, das questões, né, até isso chegar na mão do aluno, e depois isso vai voltar para você e você vai ter que corrigir tudo isso também, né? Ou seja, é um outro tempo ali que você tem que utilizar. Ou seja, assim, então não é algo tão simples, né? Porque quando chega na mão do aluno ali, né? Quando chega aí para você, já está tudo preparado, já está explicado, né? Ou seja, aí fica um pouco mais fácil de resolver, de solucionar, porque vai ser um momento de tirar dúvida, né? Mas todo esse preparo aí demanda muito tempo, né? Ou seja, por isso que muitas vezes nós não temos o tempo suficiente aí para preparar e entregar tudo em cima da hora, assim, né? E às vezes isso acaba atropelando, atrapalhando, não deixa, não dá um tempo suficiente ali para o próprio professor introjetar tudo ali, né? Internalizar aquele conhecimento para ser uma aula mais agradável, melhor, né? Mais exposta, mais explicativa. Porque você não tem tempo, você tem que passar para outro conteúdo, você tem que dar conta de tudo, você tem que dar conta do resultado, você tem que entregar tudo naquele determinado tempo. Ou seja, então para você ter um bom conhecimento, você tem que ter esse trabalho de ruminar, né? Tem, o gado, geralmente, ele quando ele come, ele volta, fica ruminando, remoendo aquilo. O conhecimento é assim, né? Às vezes a gente não tem esse tempo, né, suficiente para você fazer tudo isso, né? Ou seja, é corrido, tudo tem uma data de entrega, ou seja, você não tem às vezes esse tempo suficiente para você aprender tudo, né? Fazer com tudo. O que eu quero dizer com isso aí, né? Porque não é que a vida do professor não é simplesmente fácil, não é algo assim de tanta facilidade, né? Não sei se vocês conseguem aí imaginar como é que é, mas é nesse caminho aí, entendeu? É para mostrar um pouco aí sobre como é que é esse preparo, né? Precisa todo um preparo, né? Você precisa dessa leitura, precisa dessa criação, né? de atividades, de entregar para o aluno, de receber de volta, né? Então, o professor gasta muito mais tempo, né, do que o aluno para fazer toda a resolução ali dos problemas. Mas, rapaz, o trem caiu de novo aí e não quebrou, mas tá bom. Mas era isso, valeu.